Olá, povo! Aqui é o Ronaldo Bastos do blog Cidadanize. Hoje eu quero falar com vocês sobre a crise porque passa o Chile. Vocês estão vendo, se vocês acompanham notícias internacionais, que a população está se manifestando, está protestando, a polícia está sendo muito dura com a população. Já tiveram 15 mortos, eu acho, um pouco mais de 15 mortos. E a população tem uma série de pautas, e dentre elas a falta de respaldo à população por parte do Estado chileno. E uma das coisas que veio à tona nessa crise toda foi a questão desse respaldo no que atina a Previdência Social, né? No que atina a aposentadoria chilena. E como o Brasil quis importar essa aposentadoria, não conseguiu com a reforma da Previdência, mas quis importar, eu quero gravar esse episódio sobre a aposentadoria chilena. Como é a aposentadoria chilena, né? Foi até um pedido de um aluno meu da universidade, né? Vamos lá, como é que funciona a aposentadoria no Brasil, que surgiu lá na Alemanha, né? No Brasil, os trabalhadores da ativa, que são aqueles que possuem carteira assinada, eles financiam a aposentadoria daqueles que estão na inativa, ou seja, dos aposentados, através de uma série de contribuições que vão para um fundo coletivo, que é repartido esse fundo para todos os beneficiários, de acordo com uma série de regras. Esse é o regime adotado no Brasil. Esse regime é chamado por muitos de pay-as-you-go, que uma tradução livre, não literal, pague ao longo da vida, né? Ele foi criado lá atrás, em 1880, pelo chanceler alemão, pelo ministro das Relações Exteriores alemão Otto von Bismarck, né? Em uma época em que o desenho da população era muito claro. Havia muita natalidade, muitas pessoas nasciam, e havia muita mortalidade, muitas pessoas morriam, né? Nessa época, as pessoas morriam, pelo menos lá na Alemanha, por volta dos 65 anos. Então tinha muito jovem, né? Então era um sistema que se financiava, era um sistema viável, né? Porque tinha a população muito jovem conseguia financiar os poucos aposentados que existiam. Lembre que esse sistema, aqueles que estão na ativa, financiam a aposentadoria daqueles que não estão mais na ativa. Porém, essa realidade de Otto von Bismarck, ela predominou até, a década de 50 e 60 do século XX, de modo que depois disso a população começou a se tornar envelhecida, e esse sistema começou a ficar inviável. Hoje as pessoas não morrem mais aos 65 anos. Aos 65 anos nós podemos dizer que uma pessoa de classe média é uma pessoa jovem ainda, né? Hoje as pessoas vivem até os 80, 90 anos, né? 70, 80, 90 anos, né? Então esse sistema ficou inviável. E o que é que aconteceu no Chile? O Chile, ele abandona esse modelo que a gente pode chamar de modelo de repartição e vai para um modelo de capitalização. Esse modelo surgiu quando? Esse modelo surgiu, teoricamente, surgiu com Milton Friedman, que é um economista liberal, né? Mas no Chile foi implantado em 1880, durante a ditadura Pinochet, né? Alguns analistas políticos até argumentam que ele só conseguiu ser implantado porque estava numa ditadura com um congresso fechado ou muito restrito, né? Então, Pinochet ele modifica completamente o sistema de previdência que ocorre no Chile, né? O sistema de pensões que ocorre no Chile, com a criação das AFPs. As AFPs vão ser muito importantes nesse meu comentário, nesse episódio, né, que são as administradoras de fundos de pensões, que nada mais são, de fundos de pensão, que nada mais são do que empresas privadas do mercado financeiro, do setor financeiro, que passam a administrar a arrecadação desses trabalhadores. E como ocorre essa arrecadação? Bom, nesse sistema de capitalização,
cada pessoa, cada trabalhador, ele é responsável pela sua própria poupança, que ele deposita essa poupança numa conta individual, que fica rendendo ao longo dos anos, e é essa conta individual que é administrada pelas AFPs, essas administradoras de fundo de pensão. E esse dinheiro é investido quando o trabalhador está na ativa no mercado financeiro, né? Há uma taxa compulsória, o trabalhador tem que pagar 10% do que ganha para contribuir para esse fundo que é administrado pelas AFPs, e além disso tem que pagar uma taxa para as AFPs administrarem esse fundo. No Chile não há contribuição patronal, o empresário não contribui, então o empresário não contribui para o seu trabalhador, para o seu funcionário, é o próprio funcionário responsável pelo seu sustento enquanto estiver na ativa, né? E aí, Fábio Luiz Barbosa dos Santos, que escreveu um ótimo livro sobre a política latino-americana de forma comparada, de 98 a 2008, ele vai dizer o seguinte: para os pensionistas, isso significa que a aposentadoria se transformou em um produto financeiro no qual é obrigatório investir, né? E já para o capital, as administradoras desse fundo de pensão, esta poupança compulsória se converteu em uma fonte de investimento para os grandes grupos econômicos se capitalizarem, né? E para finalizar essa questão de como ocorre, o trabalhador, quando ele vai investindo, né, dando esses 10% do seu salário durante estar na ativa, e depois ele aufere esses rendimentos quando da aposentadoria, né? Então não são os trabalhadores da ativa que financiam esse aposentado, é o próprio aposentado que se financia quando está na ativa, e a gente vai ver alguns problemas dessa questão, né? Como eu disse, esse sistema foi sugerido por Milton Friedman, né, esse economista liberal. E o que é que se esperava desse sistema? Bom, se esperava desse sistema que o dinheiro das aposentadorias chilenas pudesse financiar investimentos tanto no mercado financeiro quanto no próprio Chile, o que foi atingido esse objetivo, porque essas AFPs elas são uma das maiores investidoras tanto no mercado financeiro quanto no próprio Chile, né? E se esperava também que a concorrência entre diversas AFPs conseguisse baixar o preço, por exemplo, da administração desse patrimônio, desse rendimento, e que o chileno pudesse ter capacidade para escolher qual seria a melhor AFP que iria cuidar dos seus rendimentos, né? E aí começam a existir os problemas, porque não houve nunca no Chile uma competição real. No início existiam 21 AFPs, hoje existem apenas 6 AFPs, né? E elas justificam que como se exige a cobertura de uma série de taxas, elas têm um lucro muito baixo, e por isso há uma espécie de uniformização dos investimentos, porque elas sempre compram títulos da dívida pública, como do Tesouro Nacional. E isso faz com que as AFPs tenham taxas de administração bastante similares. Então não há uma competição real, há uma espécie de cartel, né, entre essas 6 AFPs. E aí eu fui ver uma pesquisa de Joana Salem Vasconcelos, onde ela mostrou que enquanto as AFPs dizem que o lucro é muito baixo, o lucro dessas empresas subiu em 2015 e 2016, que foi o parâmetro da pesquisa, uma média de 9,6%, enquanto o valor das pensões subiu apenas 3,34%. Então, o rendimento que é do trabalhador
ele teve um acréscimo de 3,34%, porque o dinheiro é do trabalhador, é o trabalhador que põe com seu próprio salário, né? O empresário contribui para isso. Enquanto o rendimento das AFPs cresceu 3 vezes mais do que o rendimento do trabalhador. De modo que as AFPs conseguem ter um rendimento 3 vezes maior com dinheiro que não é delas, né? Enquanto aquele que o dinheiro é seu tem um rendimento 3 vezes menor do que a empresa que apenas administra esse dinheiro. Então, essa baixa competitividade entre as AFPs que formam esse cartel, eu fui pesquisar também, segundo a Organização para Desenvolvimento e Cooperação Econômica, a OCDE, que o Chile faz parte, essas AFPs dominam quase 70% do PIB chileno, são responsáveis por 70% do PIB chileno. Além disso, falta educação econômica do cidadão, né? O cidadão não tem uma cultura econômica suficiente, um saber econômico suficiente para analisar quais dessas AFPs eles podem escolher e para fiscalizar como essas AFPs estão administrando esse dinheiro do povo chileno. E esse problema das aposentadorias sempre foi um grande debate na sociedade chilena pelos colegas chilenos que eu pude consultar e colegas brasileiros que viveram no Chile. Só que esse problema ele se tornou um problema social grave quando as primeiras pessoas que na década de 80 tiveram que adotar, serem incorporadas a esse sistema de capitalização, elas começaram a se aposentar. Porque dizia-se que as pessoas com esse sistema de capitalização era muito melhor que o sistema de repartição. Então, essas pessoas se aposentariam com cerca de 90% do salário que tinham à época, né? Mas isso não aconteceu, né? Essas pessoas passaram a se aposentar com um salário muito inferior. Peguei alguns dados sobre isso, né? Por exemplo, 90,9% da população, ou seja, 9 em cada 10 chilenos, eles recebem menos de 149.435 pesos em média, o que dá cerca de R$694. Enquanto o salário mínimo no Chile, a gente está falando de salário mínimo, é de 264 mil pesos, cerca de R$1.226. Ou seja, 90% dos aposentados no Chile ganham a metade de um salário mínimo. Quando a gente sabe que quando nós chegamos na terceira idade ou na melhor idade, é quando a gente demanda mais dinheiro, porque a gente não é nem tão jovem para aceitar qualquer coisa. E por a gente não ser jovem também, a gente tem muitos gastos com remédios, né, com estruturas que os jovens não necessariamente precisam. Então, na idade que a gente precisa de mais conforto e precisa de mais dinheiro para manter esse conforto, é essa hora que, para os chilenos, 9 em cada 10 chilenos ganham apenas metade do salário mínimo. Ainda tem um outro problema que, como é um sistema de capitalização, o quanto eu contribuo para esse sistema vai ser responsável para o quanto vai ser minha aposentadoria. Isso faz com que o trabalho de carteira assinada seja muito importante, porque só o trabalho de carteira assinada vai fazer com que compulsoriamente você tenha que contribuir para esse sistema de previdência. Isso pode revelar um problema de gênero, inclusive, em relação às mulheres, né? Então, quando as mulheres, por exemplo, decidem ter filhos ou estão afastadas do trabalho, como o patrão não é responsável pelo pagamento, né, como é o nosso caso, as mulheres deixam de contribuir. E as mulheres também estão muito ligadas ao cuidado das crianças e dos idosos. Então, natural não, mas é normal na estrutura da nossa sociedade que as mulheres em um determinado período da vida deixem de trabalhar para cuidar em uma determinada fase dos idosos e das crianças. E nesse ponto ela está deixando de contribuir também para essa aposentadoria e nesse sistema de capitalização. Isso faz com que, segundo os dados que eu consultei, as mulheres ganhem em média 30% a 40% menos
de valor de aposentadoria do que os próprios homens. Isso é um problema também nesse sistema de capitalização. Ainda tem o problema de que o Estado chileno é fortemente liberal, né? Talvez seja o estado onde o neoliberalismo foi melhor implantado na América Latina, né? Então a saúde é praticamente privada, não existe um sistema como o SUS de atendimento universal aqui, que as pessoas tanto reclamam, mas lá a saúde é praticamente inteira privada. O ensino privado é praticamente todo privado, tem apenas aquelas becas, né, aquelas bolsas que são irrisórias, né? Então um ensino é quase inviabilizante para aqueles que não têm recursos. Isso faz com que aquele autor que eu citei, o Fábio Luiz Barbosa dos Santos, fala o seguinte: no Chile atual, a educação traz dívida, a dívida disciplina o trabalho, e o trabalho não resolve a dívida passada, nem a aposentadoria futura. É um sistema que é cíclico, né? E qual é a consequência disso tudo, né? Os aposentados têm que trabalhar para se manter, né? A aposentadoria em si não resolve o problema de um aposentado que ganha, em média, metade de um salário mínimo, né? De acordo com o censo 2017 do Instituto Nacional de Estatísticas, lá do Chile, 1,3 milhão de idosos ainda trabalham para sobreviver no Chile. 1,3 milhão de idosos ainda trabalham para sobreviver no Chile. A gente não está falando de uma população como a do Brasil, que tem quase 210 milhões. A gente está falando de uma população que tem 18 milhões. Então, mais de um em cada 18 habitantes do Chile que são aposentados tem que trabalhar para sobreviver. Os resultados ainda são mais graves, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas do Chile, que é um instituto oficial. 90,8% do sustento dos aposentados, homens e mulheres, vem de ingressos autônomos. Ou seja, 9, naquela estatística anterior, 9 em cada 10 chilenos ganham metade de um salário mínimo na aposentadoria, e 9 em cada 10 chilenos têm que trabalhar para continuar sobrevivendo a despeito de ganhar aposentadoria. E aí são trabalhos informais, empreendedorismo e inclusive ajuda de alguns familiares, né? Isso faz com que, outra estatística interessante, 40,2% do dinheiro proveniente desses aposentados, da renda desses aposentados, provém da própria aposentadoria. Então apenas metade dos rendimentos dele provém da aposentadoria, a outra metade é de bicos, né, trabalho na iniciativa privada. Então, quando você mais precisa descansar, quando você está nessa idade já avançada, é quando você precisa trabalhar para conseguir se manter. Então, é um sistema em que você nunca para de trabalhar, né? Isso significa que, obviamente, um aposentado não consegue depender exclusivamente da aposentadoria depois de ter trabalhado 30, 40 anos para obter essa aposentadoria. E uma última observação aqui, que se você chegou até aqui, né, obviamente, é que apesar de ser a ditadura militar, foi uma ditadura de direita, né? No Chile, a Concertación, que era uma coalizão política entre sociais-democratas e social-democratas e democratas cristãos, uma coalizão de esquerda no Chile, que ficou 2 mandatos com, por exemplo, a Michelle Bachelet, que hoje é do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. Ela não mudou essa situação. Por quê? Porque no Chile a macroeconomia liberal é algo intocável, né? É algo que não se mexe, né? Esse perfil macroeconômico não se mexe. Então, por mais que a esquerda hoje esteja criticando, a esquerda ficou 8 anos no poder e em nenhum momento, na verdade, a Concertación ficou muito mais anos no poder, né? Agora que estamos num governo tido como de direita, com Piñera. Mas esse governo, pelo menos formalmente de esquerda, a Concertación, nunca mudou essa situação do Chile, e agora a crise estourou. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui, você pode assistir, ouvir em podcast também. Eu vou deixar
Eu vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal, faça os comentários, suas críticas, dê gostei ou dê dislike, enfim, faça o que você quiser. Até uma próxima.